Boa noite. Boa noite. Está no ar mais um Observatório Cultural com os destaques desta quinta-feira. Polícia Militar Rodoviária realiza operação nas estradas estaduais da região metropolitana de Belo Horizonte. Greve dos rodoviários em Belo Horizonte tem nova rodada de negociações. O repórter Rômulo Lopes está no anel rodoviário e traz mais informações sobre a ação da Polícia Militar. Boa noite, Rômulo. Boa noite, João. Boa noite, Carla. A Polícia Rodoviária montou uma operação em pontos estratégicos das rodovias estaduais da região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Segundo o coronel Ladivão Salgado, os pontos estratégicos da operação acontecem na MG10, na BR-356 e no anel rodoviário na saída de Belo Horizonte. Tem foco nos motoristas de caminhões e motociclistas que têm vulnerabilidade de trânsito. O coronel também afirma que ainda tem trechos que esses trechos foram escolhidos Esses trechos foram escolhidos por acidentes e lentidão no trânsito. A operação será encerrada às 19 horas, onde os policiais trará mais informação. É com vocês no estúdio. A repórter Ludmila Bernardes está na sede do Sindicato das Empresas de Transportes Públicos e trará mais notícias sobre a greve dos rodoviários. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Carla. Boa noite, João. Os rodoviários dos transportes públicos de Belo Horizonte estão paralisados desde a última segunda-feira. Eles querem assegurar uma participação no lucro das empresas de R$ 137 para aqueles que recebem até R$ 1.188 e de R$ 347 para aqueles que recebem mais de R$ 1.188. Quem sofre com essas manifestações e paralisações são os usuários dos transportes públicos da capital, que ficam sem esses meios de locomoção. Desde as 17 horas, os manifestantes e os responsáveis pelas empresas de transportes, os representantes, estão reunidos aqui na sede do sindicato. E até então não temos mais informações. É com vocês. E assim termina mais um Observatório Cultural. Mais informações nas próximas edições. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está no ar mais um Observatório Cultural com os destaques desta quinta-feira. Polícia Militar Rodoviária realiza operação nas estradas estaduais da região metropolitana de Belo Horizonte. Greve dos rodoviários em Belo Horizonte tem nova rodada de negociações. O repórter Rômulo Lopes está no anel rodoviário e traz mais informações sobre a ação da Polícia Militar. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Carla. Boa noite, João. A Polícia Militar Rodoviária montou a operação em pontos estratégicos das rodovias estaduais na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o coronel Ladivão Salgado, a operação aconteceu no anel rodoviário, na BR-356 e na MG10, na saída para Ouro Preto. A operação tem foco nos motoristas de caminhões e nos motociclistas que têm mais vulnerabilidade no trânsito. Esses trajetos foram escolhidos por causa da lentidão do trânsito e dos acidentes que são mais aqui nesse local. O coronel também afirma que a operação será encerrada a partir das 19 horas, onde darão os resultados da reunião. É com vocês no estúdio. A repórter Ludmila Bernardes está na sede do Sindicato das Empresas de Transportes e trará mais notícias sobre a greve dos rodoviários. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Carla. Boa noite, João. Os rodoviários dos transportes públicos de Belo Horizonte estão em greve desde a última segunda-feira. Eles querem assegurar uma participação no lucro das empresas de R$ 137 para aqueles que recebem até R$ 1.188 e de R$ 347 para aqueles que recebem mais de R$ 1.188. Quem sofre com a paralisação e essas manifestações
são os usuários dos transportes públicos da capital mineira, que ficam sem esses meios de locomoção. Desde as 17 horas, os manifestantes e os representantes das empresas de transportes estão reunidos aqui na sede do sindicato para decidir o impasse dessa informação. Até então não temos mais informações. É com vocês. E assim termina mais um Observatório Cultural. Mais informações nas próximas edições. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está no ar mais um Observatório Cultural com os destaques desta quinta-feira. Polícia Militar Rodoviária realiza operação nas estradas estaduais da região metropolitana de Belo Horizonte. Greve dos rodoviários em Belo Horizonte tem a nova rodada de negociações. O repórter João Pedro Fonseca está no anel rodoviário e traz mais informações sobre a ação da Polícia Militar. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Ludmila. A Polícia Militar Rodoviária montou as operações em pontos estratégicos nas estradas estaduais na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o coronel Ledevan Salgado, as operações que aconteceram no anel rodoviário, na MG10 e na BR-356, saída para Ouro Preto, têm como principal foco os caminhoneiros que insistem em trafegar pela via da esquerda e nos motociclistas, que são a parte mais vulnerável do trânsito. O coronel ainda pontuou que as operações foram devidamente escolhidas os locais devido ao seu índice de acidente e devido à lentidão no trânsito. As operações serão finalizadas às 7 horas da noite, quando a polícia passará um balanço geral para todos. É com vocês no estúdio. A repórter Carla Almeida está na sede do Sindicato das Empresas de Transporte e trará mais notícias sobre a greve dos rodoviários. Boa noite, Carla. Os rodoviários do transporte público de Belo Horizonte estão em greve desde a última segunda-feira. Eles reivindicam uma participação no lucro das empresas de transporte e querem assegurar uma gratificação de R$ 173 para aqueles que ganham até R$ 1.188 e de R$ 374 para aqueles que ganham acima de R$ 1.188. Quem tem ficado bastante prejudicado com essa greve é o usuário do transporte público da capital, já que manifestantes impedem que os ônibus saiam das estações. Querendo pôr fim a essa manifestação, a essa greve, os manifestantes e representantes das empresas de transportes estão reunidos aqui no sindicato para chegar a um consenso. Até o momento, a gente não tem nenhuma informação. A única coisa é que fica assegurado que a única informação que temos é que a greve está suspensa até o fim da reunião. É com vocês aí no estúdio. Boa noite. E assim termina mais um Observatório Cultural. Mais informações nas próximas edições. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está no ar mais um Observatório Cultural com destaque desta quinta-feira. Polícia Militar Rodoviária realiza operação nas estradas estaduais da região metropolitana de Belo Horizonte. Greve dos rodoviários em Belo Horizonte tem a nova rodada de negociações. O repórter João Pedro Fonseca está no anel rodoviário e traz mais informações sobre a ação da Polícia Militar. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Ludmila. A Polícia Militar Rodoviária montou as operações em pontos específicos nas estradas estaduais na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o coronel Ledevan Salgado, as operações que aconteceram no anel rodoviário, na BR-356, saída para Ouro Preto e na MG10, têm como principal foco os caminhoneiros que insistem em trafegar pela pista da esquerda e nos motociclistas, que são a parte mais vulnerável do trânsito. O coronel ainda pontuou que os locais foram escolhidos devido ao seu índice de acidentes e à lentidão no trânsito. As operações serão finalizadas às 7 horas da noite, quando a polícia passará um balanço geral para todos. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, João. A repórter Carla Almeida está na sede do Sindicato das Empresas de Transportes e trará mais notícias sobre a greve dos rodoviários. Boa noite, Carla.
Boa noite, Rômulo. Boa noite, Ludmila. Os rodoviários do transporte público de Belo Horizonte estão em greve desde a última segunda-feira, em reivindicação uma participação no lucro das empresas de transportes. Eles querem garantir uma participação de R$ 173 para aqueles que ganham até R$ 1.188 e de R$ 374 para aqueles que ganham acima de R$ 1.188. Quem tem ficado bastante prejudicado com essa manifestação é o usuário do transporte público da capital mineira, já que manifestantes impedem que ônibus saiam da estação. Hoje, desde as 17 horas, manifestantes e representantes do Sindicato das Empresas estão reunidos aqui no sindicato para chegar a um acordo em relação a essa negociação. Até o momento, a única informação que temos é que a greve está suspensa até um acordo. Boa noite, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carla, e assim termina mais um Observatório Cultural. Mais informações nas próximas edições. Boa noite. Boa noite.